Habemos Papa. Na história recente da Igreja Católica, pelo menos a partir de João Paulo II até hoje, a história não registra a eleição de um Papa com a Igreja mergulhada numa crise tão aguda quanto a contemporânea. São escândalos sexuais, são escândalos financeiros no Banco do Vaticano, é uma pressão enorme da sociedade pela modernização da Igreja Católica. Qual o destino dessa igreja sob a liderança de Francisco? É o primeiro Papa sul-americano da história da Igreja Católica e que, a partir dos primeiros gestos manifestados até hoje, já se pode notar uma forte simbologia, pelo menos para o lado da simplicidade, pelo isolamento da pompa e da circunstância que historicamente acompanha a Igreja Católica. Mas, sob o ponto de vista dogmático, quem é Francisco para que possa, de alguma forma, promover as reformas sobre as quais a sociedade mundial tanto reclama? É para discutirmos os vários aspectos da personalidade e do futuro da Igreja Católica que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. E, mais uma vez, de propósito, não trouxemos aqui nenhum representante da Igreja, pelo menos do ponto de vista oficial. Pelo contrário, trouxemos aqui 3 profissionais liberais, professores, 2 cientistas políticos, um historiador também da área de política e educador. Os nossos convidados de hoje são os professores Dimas Oliveira, o cientista político também Francisco Moreira, que nos ajuda aqui a fazermos este programa, e o historiador, também cientista político, Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você que ligou agora, o programa recebe hoje os seus convidados, o cientista político Dimas Oliveira, o doutor em História Política Rui Martinho Rodrigues e o também cientista político Francisco Moreira. E como não poderia deixar de ser, vamos discutir aquilo que a mídia do mundo está discutindo. A eleição do novo Papa, o primeiro Papa sul-americano, um homem que, segundo a imprensa mundial, pelos seus primeiros gestos, já demonstra uma opção da Igreja, pela simplicidade, pela caridade, mas sem abrir mão da filosofia dogmática que tem mantido essa instituição há mais de 2000 anos, que chama-se Igreja Católica. Numa perspectiva histórica, professor Rui Martinho Rodrigues, começar com você, que é o historiador. Qual é a simbologia, qual é a expectativa que nós temos para a Igreja Católica a partir da eleição do Francisco? Ou, como dizemos aqui no Ceará, do Chico. Chiquinho. Que inclusive se discute se é o primeiro ou não tem um número, né? Ele até disse que não tem primeiro, Francisco tem, mesmo. por enquanto, pelo menos que denota uma opção, né, pelo franciscanismo. E, sim, um detalhe importante a levar em consideração. É também um jesuíta. Inácio de Loyola, né, aqui no Brasil, deve estar exultante com a eleição desse primeiro jesuíta também.
A Igreja Católica é a única igreja do mundo que tem um status, né, de Estado. E esse status de Estado reforça e torna explícita a dimensão política dessa igreja. Mas, se ela quiser continuar sendo igreja e não quiser se transformar numa ONG piedosa, como disse o novo Papa, ou num partido político, ela vai ter que ter um discurso de igreja. E se ela insiste em ser cristã ou se apresentar como tal, é preciso lembrar que o cristianismo é uma das religiões do livro chamada, né? E, portanto, tem um livro sagrado e tem lá uma série de preceitos que ela não pode romper com eles, nem pode adaptá-los aos novos tempos, sob pena de deixar de ser uma igreja e virar só uma ONG, um partido, ou deixar de ser cristã. Quando você se refere a ser a única igreja que tem o status de Estado, você se refere ao Estado do Vaticano, que é o menor Estado do mundo, com 800 habitantes só. Mas tem embaixadores junto aos países e trata de questões políticas. E tem uma preocupação política muito grande desde o século IV. Né? O cristianismo não tinha. O cristianismo, na sua origem, era inteiramente voltado para os aspectos transcendentais. Mas, quando a igreja cedeu às pressões do Constantino V, e as lideranças do cristianismo entregaram a igreja ao Império Romano, o Império Romano não transformou a igreja na religião oficial do Império. Até porque no século IV o cristianismo ainda era minoria no Império Romano. Mas era uma minoria ativista, e como todas as minorias ativistas, era muito influente. Então, o que o imperador quis foi não transformar a igreja na religião oficial do Império, mas transformar o Império no Estado oficial da igreja. E aí mudou o nome de cristianismo para católica, que quer dizer universal, e romana, o que parece uma contradição. Ser romana é uma particularidade, é um particularismo, e ser universal é o contrário do particularismo. Mas adotou-se isso como que significando que o Império Romano era um império universal. E aí a dimensão política da igreja dominou a dimensão religiosa, desde então. Houve tentativas de resistência, os que resistiram ou foram para... Aí surgiu uma coisa que o cristianismo não tinha, como uma defesa da resistência, que foram os contemplativos, os eremitas, os monges que se refugiavam no mosteiro e se desligavam do mundo para não compactuar com o Império Romano. E houve tentativas de reforma, inclusive o personagem que inspira o nome do atual Papa, o Francisco de Assis, muitos séculos depois, tentou resistir e fazer uma reforma. Acho que o de Assis. E quando ele viu que ia para a fogueira, ele aí recuou e fez um silêncio obsequioso. Né? Mas, mesmo sendo, quer dizer, a doutrina que mais se aproximava da Igreja Católica, porque da origem do cristianismo. Da origem do cristianismo. O cristianismo surge exatamente com esse segmento para o qual ele se volta e cria. Então, o dilema da igreja continua sendo esse. De um lado, tem uma questão política, que é estar com as maiorias, estar com o poder, se o mundo caminha numa direção de novos costumes, de novas referências morais ou de uma ausência de referências morais, o interesse político da igreja é não se distanciar dessa tendência, para não ser minoria, para não se isolar e tal. Mas se quiser continuar sendo uma religião, ou pelo menos uma religião no sentido de religião mais típico, que são as religiões do livro, que é a tradição islâmica, que é judaico-cristã, a tradição abrâmica, que é judaico-cristã e islâmica, então não é possível atender a essa aspiração. Por outro lado, as igrejas quentes, em oposição às igrejas frias, as igrejas quentes são as únicas que crescem. E as sociedades não suportam a anomia. Quando a civilização helênica tornou-se anômica, porque as civilizações se sustentam nos mitos e quando um povo deixa de acreditar nos seus mitos, perde as referências, o Império Romano dominou. E dominou com códigos de conduta muito rígidos. Quando o Império Romano perde as suas referências, aí o catolicismo entra com
códigos também muito rígidos, queimando gente em fogueira e tudo. E agora o Ocidente está vivendo um período de anomia como esse da decadência do Império Romano e da civilização helênica. E há uma corrente que prega, ou pode-se perceber o fortalecimento das igrejas quentes, que têm referências muito rígidas. Inclusive, eu penso, agora é uma ideia minha, que a Europa corre o risco de se converter ao Islã, porque as conversões estão ficando muito intensas, muito frequentes, e ter uma Idade Média islâmica na Europa. Não sei se a igreja percebeu isso nessa escolha, de um latino-americano, ou se deveria ter escolhido um cardeal da Síria, do Egito, daquela região. A propósito, o professor Moreira, desse lado político da igreja e da não percepção na visão europeia, sobretudo por parte dos intelectuais desse novo momento de transformação, de refundação, digamos, religioso e de crenças das sociedades no mundo inteiro, os jornais internacionais, notadamente os jornais italianos da semana que passou, em seus editoriais, traz claramente uma adesão dos intelectuais europeus, não apenas italianos, mas dos intelectuais europeus como um todo, a esses primeiros gestos do Papa Francisco. E uma parte da esquerda também, que como sempre se coloca um pouco mais ao lado da igreja, aplaudindo, inclusive. Qual é a tua percepção, do ponto de vista político, da igreja, não esquecendo que na história recente, de João Paulo II para cá, jamais a história registrou um Papa assumindo a liderança da Igreja Católica com uma expectativa de mudança tão grande como agora, em função dos problemas na cúria da igreja, pelo menos. Eu acho que a igreja, o Rui colocou as questões muito bem da perspectiva histórica, né? Mas eu acho que a igreja vive uma crise significativa, né? Quer dizer, a própria renúncia do Papa, né, ela é, vamos dizer assim, aquilo que aflora desse processo, tá certo? Então, a eleição do Jorge, né, Mário Jorge Bergoglio. Essa é uma tentativa também, eu acho que da própria igreja, mas de uma igreja dividida, né? Quer dizer, você disse que viu os editoriais, eu andei lendo algumas coisas também, e de certa forma, vi o discurso, por exemplo, do arcebispo de São Paulo, e não tem assim, não tem um consenso ainda em torno dessa figura. Acho que ele, a forma como ele atuou, né, simbolicamente, né, tomando atitudes que são simbólicas e importantes nesse contexto que se apresenta, inclusive o próprio nome é de uma radicalidade significativa. Quer dizer, se chamar Francisco, em referência principalmente ao Francisco de Assis, né, dentro da igreja é uma posição radical, ou seja, você está assumindo um papel diferente, né? Quando você olha, por exemplo, a trajetória desse Papa, um pouco da sua história dentro da igreja, ele também teve uma experiência muito grande junto à própria Cúria Romana, né? Teve um passado dele, um período da sua vida lá ligado à Cúria Romana, tem relações próximas, por exemplo, ao ex-papa, ao Bento XVI. Aliás, hoje se sabe que ele foi o segundo mais votado quando do conclave para a escolha do Bento XVI. Perfeitamente. Né? A mídia do mundo inteiro só agora que se soube. A imprensa italiana está dizendo que esse resultado representa uma derrota da Cúria, né? Sim, mas mesmo assim eu estou dizendo que eu estou tentando fazer ligações, que ele tem uma experiência já, né? E na sua experiência como arcebispo de Buenos Aires, né, tem também uma série de posições que ele ocupa, que ele tomou, né? Por exemplo, ele foi sempre ligado a se eu não me engano, Confissão e Libertação, né? Que é um movimento que começa na Itália e hoje tem uma importância grande dentro dessa coxa de retalho que é a
a Cúria Romana, que representa os interesses da Igreja Católica no mundo, na verdade são extremamente conflituosos. Não há uma harmonia, essa visão harmônica que às vezes, né, se quer passar. Então, ele, eu acho que tem um papel importante, né, pelo fato de vir da América Latina, né, da América Latina há muito tempo ser uma região que tinha um percentual significativo dos católicos e que não tinha uma representação. Havia uma expectativa, inclusive, de que o Papa fosse brasileiro, porque pela importância que o país representa, né? Então, de certa forma, é uma derrota e isso, no discurso dos representantes brasileiros, de certa forma, passa essa expectativa. Aliás, também. sobre essa expectativa do Papa ser brasileiro, o mais cotado foi o Dom Odílio Scherer, que é do Rio Grande do Sul. Nos últimos 3 dias que antecederam ao primeiro conclave, que foram 4 conclaves para poder escolher o Papa, a imprensa italiana, quando viu assim, um certo favoritismo do Dom Aloysio Scherer, mudou completamente e passou a desconstruir a imagem de Dom Odílio Scherer, porque era interesse da imprensa italiana, obviamente, que o Papa fosse italiano, voltasse para ser italiano, como é da tradição da Igreja Católica. Não esquecendo que entre os 115 votantes, 28, portanto, a maioria é italiana. E Dom Odílio entrou papável e saiu arcebispo, como ele mesmo disse. E as previsões foram todas para o espaço. Mas houve uma campanha em favor dos italianos e, portanto, contra que fosse o Dom Aloysio Scherer. Que dizem que quem entra papa sai cardeal. E, segundo especulações dos chamados vaticanistas, a escolha do argentino foi, inclusive, um terço. Porque Com relação houve uma polarização muito grande entre italianos e o brasileiro, e aí foi a solução para ficar na América Latina. Ele, inclusive, no Wojtyla discurso também dele, foi um inclusive, teste, ele coloca isso, né? Dizendo que essa nomeação, né, nomeação, a eleição do Francisco, né, ainda precisa ser entendida, né, nesse processo. Deixa eu colocar aqui um ex-comunista aqui nessa discussão, que é o Dimas Oliveira. Aliás, para o assinante, o Dimas agora assume um status político no estado do Ceará, eu quero dizer aqui com muito gosto, que é a responsabilidade delegada pela ex-ministra Marina Silva e pela ex-senadora Luiz Helena de coordenar a rede da estabilidade no estado do Ceará. Aqui, ele vai para a rede com a... Ele vai para a rede, ele é o coordenador do estado do Ceará, o que seria equivalente ao presidente. Ele vai para a rede com a Marina. Vai para a rede com a Marina. Como ex-comunista, quer dizer, brincando aqui, arrependido. Qual é a tua visão, Dimas, diante de todo esse quadro e todos os simbolismos da escolha do Francisco? Cada vez mais eu acho difícil compreender o mundo sem Marx. Cada vez mais eu me convenço disso, para deixar claro aqui. Eu acho o seguinte, que eu acho que os 2 professores colocaram as bases fundamentais dessa discussão. Evidentemente que, para vender mais, o capitalismo socializou de tal forma o nível de informação que qualquer pessoa do interior, na África ou no Ceará, tem informações de quanto é que vale um Chanel. E evidentemente que esse nível de informação faria com que algumas caixas pretas, antes indevassáveis, pudessem ser cada vez mais visualizadas. Faz parte. Se eu tenho um mundo da mercadoria e isso tem que ser cada vez mais visualizado, essas questões de pedofilia, que perduraram séculos, ou do IOR, que é o Instituto de Obras Religiosas, que Mussolini, por exemplo, mandou fortunas para o Banco do Vaticano, para que o Vaticano legitimasse o fascismo na Itália, e como contrapartida deu em Piccadilly Circus e nos centros mais famosos de Londres, prédios onde Louis Vuitton está, que é da Igreja Católica. Isso também ninguém sabia. Acho que nem muitos padres sabiam disto. Eu acho que esse movimento, ele é um movimento progressivo de uma igreja que tem que se reformar. O primeiro movimento foi com a morte do Luciani, o Papa Paulo I, que depois de um mês e morrer, tinha na escrivaninha dele, segundo a própria imprensa italiana, os apontamentos querendo saber de onde é que vem aquele dinheiro do Banco do Vaticano. E uma série de suicídios que lograram ocorrer em toda a Europa.
Aliás, foi a partir desses A partir manuscritos desse- originais que se aventou a teoria da conspiração de que ele teria sido, inclusive, assassinado. Né, pela comida e não... E este mesmo documento, ou não é este mesmo documento, essa linha de relação continua quando o próprio Papa recebe um dossiê sobre todos os problemas do Vaticano, inclusive de ordem financeira, e entrega a todos os bispos que foram se reunir agora para escolher o novo Papa. Reforçando essa teoria da conspiração, não por acaso, João Paulo II, que sucede João Paulo I, que até hoje não está esclarecido a sua morte, ele não quer saber da cúria, ele não quer saber dos problemas da administração. Ele se volta para os fiéis, os cristãos do mundo inteiro, e estabelece aquela interface muito próxima, como o peregrino, E viajando pelo principalmente mundo porque inteiro. ele simbolizava uma época da Guerra Fria. Ele era um homem que veio de um país católico e comunista, que era a Polônia. Então a igreja tinha muito como se defender de virtuais questões, na medida que tinha um peso político internacional poderoso, inclusive na Guerra Fria, em determinar, por exemplo, a liquidação da teologia da libertação aqui, quando Leonardo Boff foi praticamente expulso da igreja pelo próprio Ratzinger, que era o presidente da congregação e defesa da fé da Igreja Católica. A congregação é outro nome. Ratzinger foi quem o inquiriu, deixando... Congregação Da doutrina e da fé. Que é o antigo O antigo Santo Santo Ofício Ofício. com o nome mudado. isso. O Leonardo Boff sentou na mesma Lembrando mesa que o- De Galileu sentou e Galileu. Giordano Bruno, Isso, Galileu Galilei. Isso. para ser Então, julgado. por exemplo, inclusive foi muito simbólico, porque depois de todo o ritual estabelecido, o Ratzinger, na sua presunção, pergunta a Boff se ele queria dizer alguma coisa ou se está tudo dentro dos cânones da igreja. Ele disse, está tudo correto, mas eu pediria uma oração antes. Isso ocorreu o mundo todo. Resultado, com a queda do muro, com a queda do leste europeu e com a crise e com a quase que uniformidade do pensamento, a igreja teve que se voltar àquilo que deveria ser o papel dela, que é tratar das pessoas. E esse é o grande desafio. Quando ela tem que disputar as ovelhas, todo o seu instrumental de relação com o público deixou de existir. Ela já não pode trabalhar com o povo com o embaixador, ela tem que trabalhar com padres, com regras, com rezas, disputando com as igrejas que crescem em toda a América Latina. Da escolha de um padre latino-americano, que mesmo sendo criticado pelas mães da Praça de Maio, escolhe um símbolo da ecologia. Nada mais moderno que discutir ecologia, relação entre homem e animal é a mesma coisa, que era Francisco. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. E quando voltarmos, vamos então discutir qual a perspectiva da igreja, sob o ponto de vista dogmático. No último bloco eu vou deixar a questão política, na medida em que o bispo de Roma, e o seu gesto, assim ele se denomina, não como Papa, mas como bispo de Roma, aboliu a cruz de ouro, que é símbolo de poder, aboliu todo o paramento, todas as vestes, quer dizer, pomposas, para se vestir como um bispo, comumente e tal. O que isso representa também, agora, sob o ponto de vista dogmático, em relação às reformas que a igreja está, digamos assim, sendo cobrada? Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com os nossos convidados, professor Rui Martinho Rodrigues, Dimas Oliveira e Francisco Moreira, discutindo a perspectiva da Igreja Católica a partir da eleição do novo Papa, que é a pauta hoje do mundo inteiro. E eu queria colocar agora sob o ponto de vista dogmático. Então, o que esperar, professor Moreira, de mudanças? Vamos aqui. A sociedade no mundo hoje está propugnando por aceitação de alguns movimentos das minorias, como, por exemplo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Aborto aprovado nos países da Europa, mediante leis constitucionais. Uso de preservativos
para evitar a DST, AIDS, em alguns lugares, como na África, quase que dizimando a sua população, pelo menos em certa faixa etária. E a igreja se coloca radicalmente contra tudo isso. O que esperar nesse instante, sob esse ponto de vista de reforma? Tá? Eu aproveito aqui só para fazer um reparo. É que não se está propondo o casamento no sentido histórico, tradicional, da Igreja Católica entre pessoas do mesmo sexo. O que se propõe, o que se busca hoje pelos movimentos é a união estável, civil, estável, para a garantia de direitos assegurados. Portanto, há um entendimento, segundo o professor Roberto Martins Rodrigues, que a Igreja Católica não tinha nem que se meter com essa questão, porque isso é uma questão de direito civil, pura e simplesmente. Me ensinou o doutor professor Roberto Martins Rodrigues sobre isso, que é uma observação extremamente pertinente. Como a igreja se imiscuir em algo que não lhe diz respeito, né? Porque os movimentos não estão propondo entrar na igreja de véu e grinalda, né? E de branco, imaculados, não, como é da tradição do casamento heterossexual. Na verdade, tem uma questão que é histórica. A igreja, de uma maneira geral, ela sempre buscou ter um certo controle sobre a questão de comportamento, ditar, né, comportamento, ditar regras. Acho que a igreja ela esteve sempre muito próxima disso, né? Eu acho que na nossa infância de igreja, vivendo, indo à missa e tal, estava muito presente essas questões comportamentais, ou seja, o padre orientando no sentido de como é que se deveria as moças se vestirem, como é que elas deviam se comportar, como é que os rapazes deviam se comportar. Então, isso era uma coisa muito presente. Eu acho que ela perdeu, eu acho que o Dimas colocou uma questão central, ela perdeu essa capacidade de lidar com o seu rebanho, né? Ela foi perdendo espaço para outras igrejas, como que o Rui chamou de quentes, que estão presentes, né, muito mais na vida das pessoas do que isso. Então, retomar isso, eu acho que ele parte dessa proposta, né? Tem questões na igreja hoje que são centrais, né? O problema, por exemplo, dos padres casados, né? O problema do celibato, né? Que são questões que perpassam toda essa discussão, né? Que na verdade, o Papa João Bento XVI, ele não tinha condições, pela sua própria formação, de lidar com isso. Quer dizer, eu acho até que ele abriu mão porque eu não tenho mais condições de lidar com essas questões. A questão do aborto, do meu ponto de vista, é uma questão de foro íntimo, né? Quer dizer, que é uma decisão da mulher, o que ela vai fazer com o corpo dela. Isso é também uma questão que a igreja, inclusive, que usa isso politicamente. Quer dizer, a última eleição aqui no Brasil, claramente você viu o uso político da questão do aborto, né? Inclusive a igreja, o Dom Odílio Scherer, por exemplo, se pronunciando, né? O Papa deu uma declaração. Então, essas questões são questões cruciais, né? Que a própria sociedade espera uma solução para eles, ou seja, uma decisão da igreja. A ideia da renovação da igreja passa necessariamente por essas questões comportamentais. Então, há uma expectativa, né, da população, e inclusive a forma como eles vêm se comportando, né, dá indicações. Mas eu, do meu ponto de vista, acho que ele não consegue, né, nesse primeiro momento, aí ele pode até preparar essa transição, mas eu acho que não é com ele ainda que essas questões que são centrais na igreja vão ser solucionadas. Professor Rui, a igreja retoma o seu eixo dogmático, portanto, tradicional, conservador, em nome da fé, ou a igreja avança, podemos observar pelo perfil do Papa Francisco, ou ela avança para essa contemporaneidade oriunda das pressões externas da sociedade, levando-se em consideração a localização geográfica da origem do Papa. O Papa é exatamente da região, né, em que há mais uma permissividade, que há mais uma licenciosidade nos comportamentos. Né? Essa discussão sobre os códigos morais das igrejas, e particularmente da Igreja Católica, por ter mais influência política,
me parece que está ainda presa ao século XVII, ao século XVIII. A gente hoje ouve, por exemplo, ouvindo agora o discurso do Moreira, eu estava me lembrando aqui do Voltaire. Voltaire dizia mais ou menos isso. Combatia acirradamente o fato de que a igreja tivesse um certo código de conduta moral, lembrando que ele não expressava bem a sinceridade do clero e tal. Mas hoje a situação é muito diferente. A igreja da época de Voltaire e de outros pensadores anteriores dominava aquelas sociedades. E as pessoas que moravam naquelas sociedades tinham que se submeter ao código da igreja. Hoje não. E ninguém, era praticamente impossível a pessoa sobreviver se fosse expulsa, defenestrada da igreja. Hoje todo mundo tem a opção de sair da igreja se quiser. Tem um enorme leque de igrejas para escolher. Pode ficar sem nenhuma igreja e, se quiser, pode até fundar a própria igreja, porque quebrou-se o monopólio do sagrado pelos clérigos. Houve uma enorme democratização do acesso ao sagrado. Ou seja, todo mundo pode não se teme mais o inferno. Não se teme, ou ainda os que porque temem. Essa era a grande correção. E ainda os que temem, e uma parcela da população certamente teme, mas mesmo essa parcela não tem que ficar presa a nenhuma igreja. Tem um leque de igrejas para escolher, pode ficar sem nenhuma igreja e pode fundar sua própria igreja. Mas essa quebra do sagrado, do monopólio do sagrado, que era tão criticada, hoje ela chegou e está sendo criticada também. As pessoas que defendiam a quebra do monopólio do sagrado hoje estão incomodadas com a democratização do acesso ao sagrado e a quebra do monopólio. Então, hoje não faz muito sentido a gente ficar fazendo crítica ao fato de que uma igreja tenha um código de moral para os seus seguidores. Né? É como, digamos, você tem aí um clube de colecionador de carros, tem um clube dos colecionadores de Opala. Aí alguém que não é colecionador de Opala fica achando ruim porque você coleciona Você Opala. como cristão, obviamente defende que a igreja se mantenha, portanto, dentro desse seu código. Eu acho que as igrejas em geral, dogmático, que não estão fazendo uma referência específica ao catolicismo, as igrejas em geral devem ter a liberdade de propor os seus códigos morais aos seus seguidores. Agora, o que se discute com mais propriedade é o fato de que essas igrejas queiram influenciar o direito civil, que é uma coisa laica, não tem que se seguir igreja. Nesse sentido é que eu entendo a fala do Roberto, que você citou aí. E o Código Civil, há muito tempo, não é novidade, não resulta desses movimentos aí, dessa boiada cidadã que hoje está reivindicando essas coisas, tangida pelos vaqueiros da cidadania. Há muito tempo o Código... Gostei da figura. Os vaqueiros, antes dos vaqueiros da cidadania, o Código do Bevilacqua já dizia que qualquer contrato, qualquer negócio entre sujeitos capazes, que não tenha uma forma prescrita em lei, seja de forma livre, e que não seja objeto ilícito, está valendo. Se não houver simulação, fraude ou coação, está valendo. Então, o fato de que pessoas maiores e capazes queiram estabelecer um consórcio íntimo, seja do mesmo sexo ou não seja, o direito civil já reconhece isso há muito tempo. Né? É claro que hoje o que os movimentos querem é a chancela moral do Estado a esse tipo de união. E isso aí as igrejas não têm a voz altiva sobre isso. Agora, precisa acrescentar ainda um aspecto. O fato de que o Estado seja laico e as igrejas não devam tutelar o Estado, não significa, por outro lado, que os membros das igrejas percam o direito de expressão do pensamento. Então, as pessoas vinculadas às diversas igrejas devem ter a liberdade de expressar o seu pensamento, que é a sociedade, a tendência da sociedade, concorde ou não com ele. Uhum. Dimas, você como um ex-comunista, durante muito tempo os comunistas foram demonizados exatamente por essa transgressão de atuação em relação aos dogmas, certos dogmas da igreja. Não é? Nessa perspectiva eu quero colocar você aqui na discussão. Ainda há pouco na fala do Moreira eu dizia assim, do Rui eu dizia assim, as pessoas não temem mais hoje o inferno e por não temerem o inferno, quer dizer, grande maioria, uma boa parte ainda teme e tal. A igreja perdeu esse poder de coerção que ela teve durante muito tempo e que as pessoas, era impossível viver fora dela, como disse bem o Rui e tal. Você já não teme mais, até onde sei, desde que da origem como comunista. Qual é a tua expectativa? Volta a igreja para esse eixo
dogmático, né, pela doutrina da fé, ou essa igreja vai sucumbir nessa liderança do novo papado a essas pressões externas, né, dessa nova sociedade e com a doutrina dos novos vaqueiros da cidadania, como bem colocou o Rui aqui. Os novos gestores da moral, se você quiser ser mais light. Sobre os vaqueiros eu acho importante, porque... Ele acha importante que ele foi um durante muito Claro, tempo. porque imagina a humanidade sem os vaqueiros da filosofia grega, sem Espartacus, sem não é esses que eu me sem os refiro, não. resistentes. O pensador Ou é é uma coisa, o vaqueiro, ativista é outro. ou não é vaqueiro, não é vaqueiro. Não, Que é? o Existe pensador não é vaqueiro, não. existe maior ativista do que Sócrates, Não. que reunia a um juventude. pensador. Não, era um pensador imprático. Mas veja bem, eu acho que o Ratzinger fez o seu esforço último, quando ele achava uma visão eurocentrista, de que a visão dele era uma visão aparentemente clara e primária. Ele dizia, mais importa ter uma quantidade menor de fiéis que entendam do que eu falo, do que eu partir para um populismo religioso e que eu tenha uma quantidade imensa de pessoas que não entendem, na realidade, o que a Igreja Católica está pensando, e que amanhã Não poderão... entendem, não praticam, que não praticam. não aceitam. Essa visão do Ratzinger é uma visão que, se ela tem alguma lógica, ela demonstrou-se que, sem a capacidade de, pelo menos uma determinada perspectiva, trazer as pessoas para o seio da igreja, né? para que a igreja continuasse firme ou de maneira mais... Quando esse Papa, na realidade, por exemplo, ele chega lá, ele repete Luciani na prática. Luciani, a primeira fala que ele deu, que escandalizou o mundo, é que ele disse que Deus, antes de ser pai, antes de tudo, uma mãe. Ora, com a igreja que hostiliza as mulheres, no sentido que elas não podem nunca chegar a ser Papa, dizer isso teve uma força muito extraordinária e assustou muitas pessoas. Esse, elegantemente, pediu a bênção do povo antes de abençoar a população. Ele se colocou numa situação diferente, até por entender que São Francisco foi o primeiro que teve uma importância histórica, não era padre. Veja você, o conhecimento que o Dimas que se coloca aqui da igreja, você pode avaliar quão injusto foi a demonização dos comunistas durante muito tempo. Olha aí. Os comunistas, os verdadeiros, precisam saber a história da igreja. Os verdadeiros comunistas nunca demonizaram a igreja, tanto que Lenin defendia a entrada de padres no partido. Não, a igreja que demonizou os comunistas. Claro. É o contrário. Claro. O contrário. Ele compreendeu bem. Eu sempre compreendi. Você leu e entendeu. Eu sempre entendi, agora em relação à igreja, eu sempre entendi que o inferno é aqui. Né? O inferno são as favelas, é a tragédia africana, é um negro africano que quando desce no aeroporto europeu, ele não pode entrar e é logo colocado de lado pela cor da pele. Eu acho que efetivamente é esse tipo de público que a igreja tem que entender. Que antes o africano só ia para a Europa nas naus como escravo. Agora ele pode pegar uma passagemzinha aérea. Então, esse mundo contemporâneo que a igreja tem que entender. Se é verdade que desde que Clóvis Bevilacqua, que entregou o filho do Prestes ao nazifascismo, o Clóvis Bevilacqua tão falado aqui no Ceará, foi quem justificou essa entrega, existe essa questão realmente dos direitos. Mas no direito, na faculdade de Direito, a primeira coisa que eu sempre achava interessante é quando dizia casamento. Casamento é a união de homem e de mulher que tem como objetivo constituir família e ter filhos. Então, muitos que eram contra a união homoafetiva se utilizavam, às vezes, desses pressupostos, quando, na realidade, é o que vocês disseram. O que as pessoas querem é ter direitos legais. O que não pode acontecer são alguns casais homossexuais em que um companheiro constrói, juntamente com o outro, todo um patrimônio e, quando morre, a família, que estigmatizou o casal durante 30 anos, quer rever os bens, porque é irmão, porque é pai, porque é filho. Essa injustiça que ocorreu em todo mundo durante muito tempo, né? Então, inclusive... É nisso que a igreja não tem que se Mas meter. a solução desse problema aí não precisa de casamento. Mas a igreja, na realidade, é porque é mais que isso. Na realidade, mais que a união homoafetiva e que a partilha de bens, que a igreja não teria muito problema nesse aspecto, é a simbologia do que significa a aceitação de um tipo de relação sexual que não seja para procriar. E eles ficam enredados numa lógica completamente perversa, tanto em relação às camisinhas. Ora, se o sexo era para procriar... Eles, você diz a igreja. A igreja, se o sexo é para procriar efetivamente, tanto isso é um ato positivo, como na negatividade eu não procrio, por exemplo, não caso como padre, como é que eu posso permitir que alguém faça sexo cujo objetivo seja simplesmente o gozo, o amor?
um tipo É específico. hedonismo, né? Não é? Hedonismo, O hedonismo. Então, quer dizer, a eliminação da camisinha, a eliminação da possibilidade de relações de gênero distintas, significa, na realidade, a não aceitação de um tipo de humanidade que ela questiona como sendo um tipo de humanidade marginal. Né? É por isso que esse próprio Papa fez um movimento em Roma contra o casamento homoafetivo, mas que eu acho que na condição de Papa, pode ser que ele comece a pensar diferente. A igreja sueca, que poucos falam, era católica, rompeu com Roma, e hoje os padres têm filhos e as mulheres podem ser bispas na Suécia. E lá, pedofilia, esses problemas que estão no âmago da crise da igreja não existem. Então, quer dizer, as experiências são muitas. Eu não sei até onde vai. Se a igreja não se reformar, ela vai sucumbir. Porque, como o próprio Rui disse, para professar a mediação com Deus, hoje em qualquer esquina alguém abre uma igreja, fala e vai ter ouvinte. Mudou. Ó, a gente vai fazer mais um intervalo. Quando voltarmos, nós vamos sequenciar essa discussão agora numa outra perspectiva, que é o lado político, a atuação, a militância do Papa Francisco. Ele, na Argentina, sempre se opôs ao casal Kirchner, né? Porque, como arcebispo da Argentina, ele tinha um entendimento completamente diferente. E ele foi, de alguma forma, sofreu uma certa pressão e perseguição do então presidente Néstor Kirchner, que algumas das celebrações mais solenes ele tirou de Buenos Aires e colocou em outras províncias, exatamente com o fito de que ele não participasse da celebração. Isso aconteceu muito claramente, a história está aí. Pesa sobre ele também a acusação, não desmentida, mas pesa sobre ele, pelo menos, se não o apoio, mas a omissão em relação ao período da ditadura na América Latina, especialmente na Argentina. Quando voltarmos, em um minuto, um instante só. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense, hoje com as participações dos nossos convidados. Francisco Moreira, Rui Martinho Rodrigues e Dimas Oliveira, discutindo, obviamente, a eleição do novo Papa, né? A perspectiva da Igreja Católica, sob o ponto de vista moral, dogmático, enfim. Vamos entrar agora um pouco no perfil, na biografia do Papa Jorge Mário Bergoglio, o Francisco, ou Chiquinho, como está sendo carinhosamente já tratado. Seus primeiros gestos foram a partir da escolha do nome, uma demonstração muito clara pela opção pela simplicidade, pela fraternidade, a opção pelo estar mais perto dos mais pobres, enfim. Os seus gestos pessoais são também na direção de esquecer um tanto quanto as pompas e as circunstâncias que a Igreja tradicionalmente exerceu, que a colocava num pedestal muito distante, quer dizer, do mundo católico. Mas a sua biografia, ela é um tanto quanto permeada de uma militância política de oposição, de esquerda, chama do que quiser. Na Argentina, por exemplo, ele sempre se opôs historicamente ao casal Kirchner, as políticas do então presidente Néstor Kirchner, e mais radicalmente contra a Cristina Kirchner, que é a viúva que o sucede. Mas esta já avisou que vai a Roma na terça-feira para a sua posse. Eu lembro na história antiga, quando os imperadores iam a Roma, era o atestado de que haviam sucumbido. Submissão. Né? Tem aí uma simbologia, a ida da Cristina Kirchner, a sua posse. Mas o fato é que
também na sua biografia pesa algumas acusações não comprovadas. Uma delas é de que, se não apoiou diretamente ao movimento, quer dizer, autoritário, a ditadura, mas foi omisso, inclusive no caso de 2 padres jesuítas da sua mesma congregação que desapareceram até hoje. Apesar dos desmentidos, mas são, quer dizer, digamos assim, nódoas na biografia deste homem. Vou começar aqui com o professor Rui Martinho Rodrigues. Rui Martinho, o que isto pode, de alguma forma, dificultar a liderança do Papa Francisco diante de tantos desafios que ele tem pela frente na condução da Igreja, na medida que essas questões, a imprensa faz uma opção muito grande por elas e serão recorrentes, pelo menos nesse estágio inicial do seu papado? Aí eu retomo a fala do Dimas, que expressou com muita clareza e com muita propriedade a opção do Ratzinger, de preferir uma igreja pequena e atuante a uma igreja grande e desinteressada. E o Dimas sabe muito bem o que é isso, porque ele veio de uma igreja pequena e atuante, que dominou metade do mundo porque era uma igreja pequena e atuante. Então, foi a opção certa do Ratzinger. Só que o Ratzinger não tinha liderança pessoal, não tinha o que estão chamando de carisma, não era um papa pop, como foi o anterior. E também porque os intelectuais não são bons políticos, ele era um intelectual. O intelectual se habitua a buscar a razão das coisas. E o bom político é o que se habitua a manipular as massas. Ele não era um bom manipulador de massas. O anterior, o Wojtyła, era mais político do que intelectual. Embora tivesse uma formação intelectual boa, também não era um intelectual por vocação. E soube escolher o alvo. Não quis abrir todas as frentes, não quis lutar em todas as frentes. Então, o alvo do Wojtyła eram os governos do leste europeu, eram um lado da Guerra Fria. E aí não enfrentou os grupos hedonistas, nem os grupos das transações financeiras polêmicas, para dizer o mínimo. Né? Mas o Ratzinger, como intelectual e como alemão, os alemães têm a cintura dura, cometeu o mesmo erro que a Alemanha cometeu nas grandes guerras. Lutou em todas as frentes ao mesmo tempo e perdeu. Né? Ele quis enfrentar os hedonistas, quis enfrentar os grupos das transações financeiras e quis enfrentar as divergências ideológicas. Eu digo ideológicas muito mais do que doutrinárias, porque quando a gente diz doutrinária, pensa em termo teológico. E eu penso que as divisões hoje na Igreja Católica são muito menos teológicas do que ideológicas. E portanto, foi renunciado. Né? Porque um Papa, a gente precisa lembrar que um Papa é um monarca absoluto. Ele, com uma canetada, ele podia demitir quem quisesse. Se ele não estava satisfeito com o grupo que estava dominando a cúria ou que estava nas arquidioceses pelo mundo, ele, com uma canetada, podia demitir tudo. Então, só tem 2 hipóteses. Ou ele não tinha mais ninguém que satisfizesse o que ele queria da igreja para substituir esse grupo que estava nesses postos, e é pouco provável que isso acontecesse, até porque ele tinha a faculdade, a prerrogativa de chamar leigos. Qualquer pessoa pode ser nomeado cardeal, não precisa ser um clérigo. Não precisa ser padre nem bispo. Se o Papa quiser, pega você e nomeia você cardeal de tal lugar. Né? E pode nomear para o IOF também, né? O IOR também, o Instituto de Obras Religiosas. Podia chamar na Alemanha, onde ele quisesse, uma pessoa da confiança dele. O mais provável é que os escândalos que foram divulgados tenham sido divulgados apenas uma pontinha do iceberg. E ele tenha ficado sem espaço para manobrar de alguma maneira, tenha se sentido encurralado com algum segredo que tinha por aí. Então, que ele saiu, inclusive, quase que dando a entender que saía de má vontade, porque disse que tinham águas contrárias, fez uns sinais assim muito eloquentes para a linguagem diplomática da igreja. Agora, esse outro me parece que foi escolhido por ser um homem que sabe ser político. Tanto que estão chamando o Papa dos gestos. E está fazendo uma coisa que é da sabedoria milenar do Império Romano, que a igreja herdou. Está mudando para não mudar. Né? Que é um lema da igreja, é preciso mudar para não mudar. Então, parece-me que está mudando a liturgia, porque está tirando a pompa da liturgia. Tem um livro do Jorge Balandier, que foi editado pela UNB, acho que nos anos 80 ainda, O Poder em Cena. Né?
ou seja, os cenários que o poder constrói para fins políticos. Né? E como eu dizia no começo do nosso programa aqui, a Igreja Católica é a única que tem um Estado. O importante é que tem maior dimensão política. E isso é uma dimensão política. Né? Dimas. O nome Francisco, essa coisa de andar de metrô, cozinhar a própria comida, ir lá no hotel pagar a conta pessoalmente, isso tudo são gestos políticos. E a gente vive a era da comunicação e os marqueteiros é que dominam a política hoje. Dimas, o perfil do novo Papa nessa perspectiva política, repito, as questões de militância de oposição em seu país, sua biografia com essas acusações, certa controvérsia com relação a essa questão na dimensão meramente política. Isso reforça a sua atuação, porque aí há uma visão diferenciada, ou isto atrapalha, digamos, a sua administração, não esquecendo o fato que nós não mencionamos aqui, mas que deve ser levado em conta. Claro que não somos aqui vaticanistas, não somos especialistas, estamos falando a partir do que lemos, do que ouvimos esses dias. Mas não temos intimidade com esse poder do Estado do Vaticano, aqui como temos com o poder político no Brasil. Mas somos homens de comunicação e, portanto, nos permite, pelas leituras que fizemos, discutir essas questões nesse instante. É um homem de 76 anos de idade, né? Portanto, de um papado previsivelmente curto, né? A partir da sua idade. Né? Eu acho que a idade reflete muito essa divisão da igreja. Quer dizer, não correr riscos, inclusive do ponto de vista temporal. Né? O que é que vem aí? Acho que teve alguma coisa a ver com isso. Mas eu acho que o Rui colocou essas questões aí claras em relação ao Papa. Evidentemente que você tem diversas contradições. Você tem um grupo extremamente sério, que são as mães da Praça de Maio, que o acusam. Mas você tem, por exemplo, o criador da doutrina da Teologia da Libertação, um deles que é o Leonardo Boff, que vê com bons olhos e acha que a situação dele, na situação como bispo na Argentina, difere-se muito da situação como Papa. E, consequentemente, que alguns estariam muito submetidos a essa lógica da cura de maneira mais forte. Evidentemente que a gente sempre espera que exista um Dom Helder Câmara em cada um desses que se manifesta, um Dom Oscar Romero, mas nem sempre acontece. Evidentemente que é muito sério. Na realidade, se ele se omitiu, isso é de regra da igreja. A igreja se omitiu no nazifascismo, né? Como se omitiu com Mussolini. Se ele teve uma participação ativa, se ele conspirou, aí seria uma coisa muito trágica. Acho que não me parece o perfil de alguém que tenha conspirado a favor da ditadura. Subir do muro, não é Pode ter sido mais a tradição de subir, de estar em cima do muro, que é a tradição da própria igreja, pelas próprias dificuldades objetivas de uma igreja que se confunde imensamente com o Estado. Então, acho que essa visão do Boff, por exemplo, de que ver com bons olhos, e o significado em relação a Francisco, que não é o papel da personalidade da história. Na realidade, eu acho que ele reflete um movimento ou uma necessidade objetiva da igreja. Se essa necessidade e essa simbologia, ela for uma coisa impectore, só da vontade dele, ela é mais frágil. Porque mesmo que ele seja Papa, se não tiver uma correlação de forças favorável a determinadas modificações, mesmo que sendo dentro dessa regra, mas mesmo quando você muda para não mudar nada, a forma, ela tem muito, muito poder. Quando você muda a forma, muitas vezes, sem saber, você está mudando o conteúdo. Né? Então, essa fala em relação a Francisco, ao homem da ecologia, a simplicidade, a questão como se fala, de caristia, uma atitude da igreja em relação aos mais pobres, né? Quer dizer, esse tipo de condução parece-me uma tentativa de dar uma resposta ao mundo. Porque o que existe é uma perplexidade imensa. E o que acontece muitas vezes com o Papa como esse, ele chama o cara do Banco do Vaticano e diz, olha, esse dinheiro aqui, de onde é que está vindo? Isso não me pergunte. Eu quero lhe dizer que as últimas viagens internacionais que o senhor fez foram bancadas com esses fundos. Então não é uma coisa tão simples quando você, dentro da sua própria casa, quer levantar as coisas como se na realidade você estivesse completamente alienado em relação a elas. Então, essa dificuldade... Aí me parece que você tocou num ponto importante. Se ele quiser enfrentar
o núcleo financeiro, vou usar agora a linguagem do relator do mensalão, né? Núcleo financeiro, núcleo hedonista e núcleo ideológico. Se ele quiser enfrentar o núcleo financeiro, ou qualquer desses núcleos, principalmente se quiser enfrentar mais de um ao mesmo tempo, ele corre o risco de um cisma. Embora eu entenda que os cismas são enriquecedores das igrejas, porque as igrejas nascem com muito avivamento, com muito fervor, mas os filhos dos primeiros crentes fervorosos vão se tornando menos fervorosos. E o fervor e o avivamento se reconstituem na medida que há um cisma. As religiões políticas, e aqui tanto o Dimas como o Moreira conhecem bem, porque são militantes de religiões políticas, elas vivem de cismas. Os partidos que são religiões políticas se dividem. O Brasil tinha 36 igrejas revolucionárias durante o regime militar. Né? Quer dizer, cismas e mais cismas que renovam o fervor. Eu prefiro numa época de reconhecimento da tragédia humana, que são as ditaduras, participar de uma igreja que reage do que não participar. Eu nem me entendo como tendo tido um tipo de consciência social sem ser um militante de esquerda. Num país pobre, miserável, com a ditadura militar, trancar a frente das pessoas. Por exemplo, Tito, já que a gente está falando de religião, é uma expressão disso. Só até um livro, recentemente, em relação ao Frei Tito, que era um dos ícones da igreja, que recebia do Fleury choque elétrico na língua, dizendo que era hóstia. Então, na realidade, eu me orgulho muito de ter participado. E por isso que estou lendo agora Slovek, que é um eslovaco marxista maravilhoso. Acho interessante que ele faz uma crítica e uma autocrítica, às vezes, muito consequente em relação à velha e à própria esquerda que existe aí. Mas eu acho que é só deixar claro. Bom, eu queria por isso que eu estou admirado dessas suas posições, estando lendo o Slovek. Eu quero colocar Moreira na discussão, mas lembrando, Moreira, mais um fato, é que do atual Papa será cobrado, talvez, mais do que as reformas, mais do que as questões dos escândalos financeiros e sexuais, o que lhe será cobrado muito fortemente é a transparência do dossiê que o Ratzinger anunciou. Na prática, fechou. Não se sabe que dossiê é esse, o que é que consta desse dossiê, e o mundo inteiro espera uma resposta sobre, quer dizer, abrir essa caixa de Pandora, chame do que quiser, essa caixa preta e tal. Esse é um aspecto. Eu não acredito. Eu não acredito que ele vá... Pelo menos uma partezinha pode ser mais... Eu acho que ele vai fazer, eu acho que ele começou muito bem. Isso é que é a questão. Ele vai lidar com isso dessa forma, vai dizer, mostrar que a mudança, eu acho que o Rui foi muito mudar para não mudar. Né? Isso mostra a cultura milenar da igreja. A cultura milenar da igreja, a sobrevivência dela tem sido muito em função disso. E o que ele vai buscar é isso, né? Eu acho que há uma expectativa com relação a essas mudanças, mas as mudanças elas vão ficar muito no aparente, naquilo que aparece, né? Moreira, me dê licença, isso pode ser a sobrevivência e pode ser a decadência. Ah, sim, mas aí... Porque as igrejas... Ela conseguiu sobreviver até hoje dessa forma. As igrejas... Não, quem conseguiu sobreviver e se dar bem com isso foi o poder político dentro da igreja. Mas a igreja no sentido eclesiástico, não no sentido secular, que você conhece muito bem, mas no sentido eclesiástico, ela se renova e se fortalece quando é perseguida. E você conhece uma religião civil que foi perseguida e se fortaleceu muito com isso. Bom, então... a produção já nos informa que nosso tempo se esgotou. Quero aqui, ao final do programa, fazer apenas um registro, que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pelo seu presidente, o deputado José Albuquerque, na semana que passou, rapidamente em 2 sessões, extinguiu o 14º e o 15º salários, obedecendo, portanto, a mesma norma já aplicada no Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado, e que deve ser estendida a todos os parlamentos estaduais e municipais pelo Brasil afora. Só no estado do Ceará, para que o assinante possa ter uma ideia, a economia será de 1,8 bilhão ou milhão ano com esses 2 cortes, do 14º e 15º salários, que eram os salários extras que eram concedidos aos parlamentares, chamado de ajuda de custo para se instalar e tal, de mandato. Com essas Fala só da questão do lançamento do livro do Ciro. Tá? Sim, e também no dia 21, portanto, quer dizer, foi lançado no dia 21,
é da trilogia, o segundo volume do livro do jornalista Ciro Saraiva, Antes dos Coronéis, né? Que é uma grande contribuição para a história política do estado do Ceará, certamente, e do Brasil. Com essas colocações, nosso convite ao assinante para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.